Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de mais uma semana. Como vocês estão vendo, nós estamos trabalhando números, né? Agora nós estamos ainda na unidade de números. Nós temos aqui na abertura um romano, né? Porque nós estamos trabalhando os algarismos romanos também, né? Fazem parte do nosso dia a dia. E eu queria saber a princípio se vocês fizeram uma atividade bem interessante que eu achei, até nós fizemos em sala de aula, foi da página 96, Aprender Brincando. Vocês fizeram a atividade proposta, que teriam que usar um dado, teriam que usar palitos de picolé, teriam que usar barbante, lembram? Que seriam 3 participantes, tem todas as orientações na página 96. Ali é uma atividade onde vocês vão aprender a trabalhar com as dezenas e com as unidades brincando, ok? Então, a atividade foi proposta, espero que vocês tenham realizado brincando com os familiares de vocês. A questão do dado, que pede para ter o dado, vocês poderiam ter feito um dado da página do material de apoio, né, que tem um dado para ser recortado e montado justamente para vocês executarem as brincadeiras, as atividades propostas, tá certo? Então, o dado do material de apoio é na página 13 e foi passado justamente nessa atividade da página 96, onde vocês teriam que montar para poder brincar, né? Aprender brincando. Nós fizemos a atividade e foi muito legal em sala de aula. Espero que para vocês tenha sido divertido também. Nós vamos falar um pouquinho aqui com a imagem diferenciada dos números naturais, dos primitivos, né? Que nós estamos enfatizando, falando sempre sobre os primitivos, que são os seres que já contavam pequenas quantidades de animais que caçavam e os objetos que faziam, né? As mudanças da lua, então eles já contavam, mas não tinham o registro, a forma de registrar que nós temos hoje. Então, como não havia símbolos, né, para registrar, eles usavam os dedos das mãos e pedras, né, como vocês estão vendo aqui. Aqui vocês estão vendo esse primitivo aqui contando os animais, supostamente contando os animais, e usando uma corda, né, para trabalhar o agrupamento dele, ou seja, para cada grupo de animais que ele estava contando, né, de 10, uma dezena, ele fazia um nozinho, que tem muito a ver com a atividade proposta da página 96, que vocês, se não realizaram, vão realizar e vão achar interessante, tá certo? Então, agora nós vamos dar continuidade, trabalhando também ainda unidade, dezena e centena, ou seja, centena, dezena e unidade, que é a sequência dos números, né? Então, representando a unidade, nós temos a plaquinha, o cartãozinho verde. Representando as dezenas, nós temos o cartãozinho amarelo, continua com as mesmas cores trabalhado nas páginas anteriores. E como nós estamos trabalhando números maiores que 100, ou seja, as centenas, apareceu uma nova cor do cartãozinho, que é o cartãozinho vermelho, certo? Que representa as centenas. Então, para cada centena, um cartãozinho que representa uma centena. Se tem 2, pinta 2. Se tem 3, pinta 3 e assim, consequentemente, né, vai seguir uma sequência. E da mesma forma, uma dezena um cartão, 2 dezenas 2 cartões, e assim nós vamos realizando a nossa atividade. Então, aqui na página, na questão número 2, vocês vão pintar 215, ou seja, 2 centenas, uma dezena e 5 unidades. Vai pintar 2 cartõezinhos vermelho, porque cada um representa uma centena e aqui tem 2, então 2 cartãozinhos vermelho, um cartãozinho amarelo que representa a dezena e 5 cartõezinhos verde que representa as 5 unidades. Então você fez
pintou, representou, né, com os cartões, 2 vermelhos, 1 azul e 5 verdes. Com o número 340, você não vai pintar cartõezinhos verdes, porque nós não temos aqui unidades. Nós temos 3 centenas, 3 cartões vermelhos e 4 dezenas, 10, 20, 30, 40. Então, nós temos 300 representando o número 300, certo? Então, agora vocês vão ver o número agora, o número 504, o número 504, o número 504 é representado já, não teremos o que? As dezenas, porque a dezena aqui está com um 0, né? Não temos representações de dezena. Nós vamos pintar 5 cartõezinhos vermelhos, 1, 2, 3, 4, 5, que representa 5 centenas, e 4 unidades, ou seja, 4 cartõezinhos verdes que representa a cor da unidade, certo? Então, já que vocês pintaram, eu creio que já fizeram a atividade, nós vamos distribuir os números aqui, né, corretamente. Então, aqui nós temos o 1, número da frente sempre, se tiver 3 números, o número da frente vai ser a centena, o segundo número a dezena e o terceiro número a unidade. Isso se tiver 3 números como nós temos agora. Então, número 1, centena, 2, dezena e 3 unidades. No item B, 4 centenas, 7 dezenas e 0 unidades. Item C, 5 centenas, 0 dezenas e 8 unidades. Item D, 3 centenas, 1 dezena e 8 unidades. Item E, 6 centenas, 2 centenas, o número da frente, número 2, 2 centenas, 6 dezenas, correspondente à dezena, e o número 9. Então, nós temos o número 269. Só relembrando que, se eu tenho um na frente que representa 60, esse 1 representa o número 100, né? 1 centena, 100 unidades. 2 centenas, 200 unidades. 3 centenas, 300 unidades. E assim sucessivamente, certo? Pronto. Na página 56, respondendo ainda a página 56, nós vamos falar sobre o valor do algarismo 3, né, no número 300. Então, nós falamos que aqui é centena, centena, dezena e unidade. O 3 representa o quê? O 300, né? Eu acabei de falar nesse instante quando eu estava respondendo a questão anterior, certo? Nós estamos na página 56. Então, e o 5? Ele está aqui negrito, né? O 5 representa, ele está na casa da centena também. Nós estamos trabalhando números maiores que 100, representa o número 500, ou seja, 500 unidades. Aqui nós não temos 3 números, então, portanto, nós não temos a casa o quê? Da centena. Nós temos o quê? Nós temos dezena e unidade. Então, o 8 aqui representa 80. Se você responder 80 unidades, você acertou. Aqui vocês já podem ver que vocês têm o quê? Centena, dezena e unidade. Então, esse 4 que está negrito aqui representa 4 unidades, né? Então, é a unidade, o número 4. E o número 6 aqui, então, olha só, centena, dezena e
unidade. Nós sabemos que uma centena tem quanto? Pensem aí. Se você disse que uma centena tem 100 e uma dezena tem quanto? 10. Muito bem, mas aqui nós temos em negrito 6. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, aqui nós temos 60 unidades. Quando você estiver trabalhando em dezena, você vai contar de 10 em 10. Então, se você tem 2, 10, 20. Se você tem 4, 10, 20, 30, 40. Certo? Isso quando você estiver trabalhando dezena. Aqui você vai relacionar, você vai ligar. Nós temos na primeira página aqui, na página 57, eu dividi em duas partes para vocês visualizarem melhor, certo? Então, nós temos aqui na página 57 da nossa ficha, nós temos duas placas, que é tipo um murinho, né? Nós chamamos de placas. Esse murinho aqui tem 100 cubinhos, tem uma centena. Interessante, né? Formou um murinho, o murinho tem uma centena, ou seja, tem 100 cubinhos formando a placa. Essa centena aqui eu chamo de placa, certo? Então, eu tenho uma centena, duas centenas, eu tenho 200. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma barra, certo? Essa barra aqui tem 10 cubinhos, formando tipo um prédio, né? Aqui eu tenho um muro e aqui eu tenho um bloco de prédiozinho, vamos dizer que vamos associar, né? Um prédiozinho com 10 apartamentozinhos, certo? Aqui eu tenho uma placa, aqui eu tenho uma barra e aqui eu tenho cubos soltos. Então, eu tenho 100, 200, 210, porque aqui eu já sei que a barra tem 10, cada barrinha tem 10, e 3 cubos. Então, eu tenho 100, 200, 210, 211, 212, 213. Eu ligo para o número 213. Da mesma forma, eu vou fazer a correspondência agora. 100, 200, 300, 310, 320, 321. Estão conseguindo entender? Certo? Então, uma placa, 100, duas barras, 110, 120 e 3 cubinhos. Então, eu tenho 123. Vamos para a próxima. Na próxima, eu tenho 100, 200, 210, 220, 230, 231. Muito bem. 100, 110, 120, 130, 131, 132, ok? Então, uma placa, duas placas, três placas, 300, 100, 200, 300. Uma barra, 310. Dois cubinhos, 312. Muito bem, se você conseguiu identificar e fazer a correspondência corretamente. Agora, para revisar um pouquinho do conteúdo que você viu muito no primeiro ano, números pares e ímpares, certo? Vamos contar quantos cubinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o número 10? É par ou ímpar? Vamos fazer juntar de 2 em 2. Se sobrar 1, é ímpar. Se não sobrar nada, ficar casadinho de 2 em 2, é um número par. Então, formou 1, 2, 3, 4, 5. Formou 5 pares, é um número ímpar, não sobrou nenhum. Vocês podem até circular aí para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá certo?
circulando de 2 em 2 para ver se sobra algum. Se não sobrar nenhum, como foi o caso do número 10, que não sobrou, formou 5 pares completinhos, então é um número par. E o número 3? Eu vou formar de 2 em 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Ficou um de fora, o número 13 ficou o número de fora. Então, número ímpar. Todo número terminado com 3, você já vai saber, não precisa nem formar os pares, porque você sabe que o número 3 é um número ímpar. Então, todo número terminado com 3 é um número ímpar. Todo número terminado com 2 é um número par. Certo? Então, são coisas que você pode trabalhar para ir associando, para você também não perder tempo sempre fazendo parzinho, né? Já pensou fazendo um par com 500? Se você sabe que todo número terminado com 0 é um número par, né? Então, vamos lá. Número 14, o 4. Será que o número 4 que termina no número 14 é par? Mas vamos fazer primeiro os pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz e não sobrou nenhum. Então, tem 14 cubinhos. O 14 é um número par. Você já sabe que todo número terminado com 0 e com 4 é um número par também, né? Então, e o 15? 15 vai sobrar 1, né? Se o 14 não sobrou nenhum, 15 vai sobrar. 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7 pares, sobrou 1. Então, tem 15 cubinhos, mas o número 15 é um número ímpar. Por que ele é ímpar? Porque quando você juntou de 2 em 2, sobrou um cubo, não é isso? Então, já sabe que também o número 3 e o número 5, todo número terminado com 3 e terminado com 5 é um número ímpar, certo? Então, o que foi que a gente já viu lá no primeiro, que o 10 termina em 0, então é um número par. Então, vamos ver também se o número 20 é um número par, tá certo? Então, vamos lá. Aqui tem um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7 pares, 8 pares, 9 pares, 10 pares. Eu tenho 20 cubinhos porque eu formei 10 pares. E não sobrou nenhum. Então, o que eu pude concluir é que o número 20 é um número par. Todo número terminado com 0 é um número par, como nós vimos anteriormente com o número 10, certo? Na atividade da página 96, que foi proposta na página 96, nós falamos sobre a brincadeira, né, do agrupamento, que nós juntávamos os palitinhos, né, de 10 em 10, de 10 em 10, uma centena, de 10 em 10, uma dezena de 10 em 10. Quando nós juntássemos 10 dezenas, nós faríamos um grupo de uma centena. Então, para eu ter um grupo de uma centena, eu teria que ter 10 grupinhos de palitos. Por quê? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 grupinhos de 10, eu formo esse grupão aqui. Olha só, um grupo com 100 unidades, ou seja, 100 palitos. Então, o número que representa esse número aqui, qual é a centena? O número 1, né? O número 1. E vocês viram que não tem nenhum grupinho de 10 aqui solto? Não tem, né? Então, eu vou colocar 3 unidades. Então, ficou um grupo de 100, que é o que nós temos aqui, ou uma centena de palitos. E quantos zero aqui, grupo de 0, nós temos? 10 palitos, ou seja, a dezena, ela está representada por 0 dezena, ou seja, não tem nenhuma dezena de palito, porque ela está sendo representada pelo segundo número é o 0. E o número 3
está representando as 3 unidades. O último número é a unidade, representado pelo número 3, certo? Então, nós começamos a ver a atividade da página 99, que nós vamos para o livro na página 9, nós vamos para o livro na página 99, certo? Na página anterior, nós tivemos uma explicaçãozinha referente à página. Essa é a terceira questão, houve só uma troca, mas não tem problema. A questão tem a ver com a sequência, aquela página anterior é a página 99 também, certo? Na página, aqui vamos lá, uma centena, certo? 100 palitinhos. 3 dezenas, representado pelo 3, tem 30 unidades, né? 3 dezenas tem 30 unidades e 5 unidades soltinhas. Então, o número 1 está representando um grupo de 100 palitos, que é uma centena. O número 3 está representando o grupo das dezenas, que são o grupo das dezenas, 3 dezenas, né? E o algarismo 5 está representando as unidades, que a gente está sempre reforçando e a gente vai ver mais vezes isso, tá certo? Então, a explicação está sendo já vocês respondendo para ficar mais fácil em casa, para quem está ali ajudando, quem está do seu ladinho, você está assistindo a aula e já respondendo, certo? Algumas vezes vocês vão precisar fazer só. Você pode até assistir a aula e tentar fazer só, tá certo? Que é para você fixar o conteúdo e quando for na provinha você não sentir dificuldade, porque nós vamos realizar uma prova. Nós havíamos programado para agora, para essa próxima semana, do dia 22 ao dia 26, mas por conta do novo decreto a gente teve que mudar os planos, né? Então vamos para a terceira questão. Nós temos aqui o número 103, que foi o que a gente explicou na página anterior, né? Que eu já falei, que aqui nós temos uma centena e 3 unidades. Não tem nenhum número, que é no meio, representando a dezena. Por que não tem nenhum número? Porque o 0 é a dezena e, portanto, não tem nenhuma unidade, que eu falei na página anterior. Na página 94, ainda lá no final, vocês vão ter essa pequena observação, tá certo? Ao agrupar 120 palitos, né, formam um grupo de 100, que está representado pelo número 1, 2 grupos de 10, que está representado pelo número 2, e 0 grupos soltos de unidade. Por quê? Porque o 0 está representando as unidades, portanto, aqui tem 120 unidades fechadas, não tem nenhuma unidade solta, né, representando a unidade solta. Na página 100, na página 100, aqui nós temos um grupo, né, de uma centena de palito. Temos 4 grupinhos, cada um com 10, que representa as dezenas, portanto, nós temos 4 dezenas aqui, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, e temos 6 unidades, portanto, nós temos 100, 40 e 6 unidades. Nós temos, juntando, né, tirando um número de cada, nós temos o número 146. Só para fixar mais o conteúdo, nós temos aqui, ó, centena, dezena e unidade. Centena representado pelo número 1, que nós já vimos, nós já falamos, nós já estudamos. O número 4 representa as dezenas e o número 6 representa as unidades. Continuando, dando continuidade à atividade da página 6, agora nós vamos fazer a atividade, né, colocando o número correspondente de cada número. Aqui nós temos 138 palitos, então eu tenho uma centena, 100, tenho 3 dezenas, então eu tenho 30, 10, 20, 30 e eu tenho 8 unidades.
Aqui, 157. Eu tenho uma centena, 100, 5 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50 e tenho 7 unidades. Então, eu tenho um número aqui, 157 representado. Duas centenas, 100, 200. Duas dezenas, 10, 20 e 0 unidade. 4 centenas, 100, 200, 300, 400. 0 dezenas e 8 unidades. E assim eu vou escrever os números. Eu não escrevo 157, eu escrevo 157. 220, 408 palitos, certo? Então, é a parte da escrita dos nomes. Como eu falei anteriormente aqui, o que representa, né? O cubinho, uma unidade. A barra tem 10 cubinhos, que eu falei na atividade anterior, explicando. E a placa, que eu até falei que era como se fosse um murinho, né? Tem 100 cubinhos, né? Representa a centena. Então, nós temos aqui a placa que representa a centena, a barra aqui representa a dezena e o cubinho que representa as unidades. Então, aqui eu tenho 200 cubinhos, 40 cubinhos, 8 cubinhos, né? 8 cubinhos. Aqui eu tenho 100, 200, 300 cubinhos, 10, 20, 30, 40, 50, 60 cubinhos, porque eu contei de 10 em 10, eu contei de 100 em 100 e eu contei de 1 em 1, certo? E os algarismos romanos? Vocês estão estudando o algarismo romano? Nós vamos começar a acrescentar mais números. Nós vamos trabalhar agora até o número 20. Nós trabalhamos até o número 1. Nós também temos os relógios, né, que marcam o nosso tempo com o algarismo romano. Aqui eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, certo? Em algarismo romano. E eu fico aqui com a nossa aula de matemática. Até a próxima. Fiquem com Deus e continuem estudando, certo?